prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Abra comigo aí, 2 Coríntios 4:18, o texto que eu li, o 18. Leia aí o 18. Portanto, não nos atentamos nas coisas que se veem, mas as que não se veem, pois as que se veem são temporárias, porém as que não se veem são eternas. Amém? As que não se veem são eternas. Vamos lá. Irmão, o pai dessa criança precisa ir lá no Kids urgente. Eu acho que a criança está chorando, é isso? Vai lá, tá bom? Mas precisava parar o culto para isso mesmo? É? Então vai lá. Precisava, irmão, parar. Volta a fita. Amém? Pulseira 181. Vai lá ver seu filho, tá bom? Vai lá ver, urgente. Por favor. Paulo diz que nós devemos o quê? Atentar nas coisas que se veem, mas as que não se veem, pois as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Então, coisas temporárias, e nós estamos atentando para as coisas temporárias, irmãos. Muitas notícias hoje que vão para o jornal, vira lixo amanhã, o jornal vai para o lixo amanhã tem mais notícia ruim nele, e nós vamos atentando só para as coisas temporárias. Amém? Uma atitude não define quem você é. Estraga a sua vida, pode marcar, você pode, mas não define quem você é. Um dia Noé tomou um porre, mas Noé não era um bêbado. Um dia Abraão mentiu, mas Abraão não era um mentiroso. E nós temos a prática e a facilidade de julgar as pessoas pelo quê? Por uma prática. Porque nós atentamos para as coisas temporárias. Há 10 anos atrás você ouviu uma história, e quem sabe essa pessoa mudou. Quem sabe aquela pessoa que te fez mal um dia, hoje está diferente. Mas nós não conseguimos, nós não seguimos o curso. E o Senhor está dizendo: para de contemplar coisas temporárias e comece a contemplar coisas eternas. O Senhor está corrigindo a nossa maneira de ver. E esse é o trabalho das trevas, irmãos, é gerar cegueira. Por isso que aqui no capítulo 4 e o versículo 4, Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós precisamos enxergar, irmãos. Nós precisamos enxergar. Nós precisamos olhar para a nossa vida e não parar no tempo. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu não sou mais menino. Nós precisamos amadurecer, crescer, ir para cima, ir para frente. Amém, irmãos? A minha oração é que Deus abra os nossos olhos espirituais e a gente tenha esperança na eternidade, e mais, tenha esperança em pessoas. Que nós possamos olhar para as pessoas e ver como que Deus vê essas pessoas, e não como a gente acha que elas são. Não precisa levantar a mão. Não precisa. Quantas pessoas que você não gostava delas até conhecê-las de perto? E quanto que você gostava e depois conheceu de perto? Por quê? Porque essa é a nossa maneira de ver temporariamente. Mas Deus não se move assim, irmãos. Deus é um Deus eterno. O plano dele é eterno. Sua vida é de 60, 70, por sua robustez 80, o que passar disso é canseira. Tomara que você chegue aos 100, glória a Deus. Mas a sua vida não termina nesses anos contados. A sua vida é eterna, amém? O que você está fazendo aqui nesta terra é um vestibular para a eternidade, para viver eternamente com Deus. Irmãos, na primeira vinda
na primeira vinda de Cristo, a cegueira veio em parte, ela veio só para Israel, na velha aliança. Agora a cegueira está operando em parte sobre a igreja, a nova aliança. Então nestes dias, por favor, temos que procurar ver segundo a perspectiva de Deus. Quando Deus olha para esse homem, o que é que ele vê? Quando Deus olha para essa mulher, o que é que ele vê? Eu já falei aqui inúmeras vezes. Isaías só havia problema até Deus trazer ele para o trono. Quando Deus trouxe ele, ele viu que toda a terra estava cheia da sua glória. A mesma terra que Isaías amaldiçoava, Isaías disse: toda a terra está cheia da sua glória. A mesma terra que Isaías amaldiçoava. Você está me entendendo, irmãos? Procure saber as coisas que são eternas. Seu filho é eterno, sua família é eterna, sua vida é eterna. Não vai terminar assim. Diga para alguém que está do seu lado: não vai terminar assim. As coisas visíveis não são mais importantes, sim as que são aparentemente visíveis. As invisíveis, a Bíblia diz que o visível foi feito pelo invisível. Então o que é que tem mais valor, irmão? O visível ou o invisível? E nós precisamos entender esse princípio. Quando algo está morrendo é porque algo está nascendo. Amém? Quando algo está morrendo é porque algo está nascendo. Escreve isso aí porque você vai ver isso. Quando algo está morrendo é porque algo está nascendo. E sempre que Deus remove algo é porque Ele quer melhorar o padrão, restaurar o padrão. Deus tem um padrão, e o padrão não é meu. E toda vez que eu saio do curso, que eu saio da linha, Deus vai lá e renova. Deus não tem um plano B para você, Ele só tem um plano A. Deus não acordou de manhã e disse: eu vou fazer isso com o João. Se o João se der errado, eu faço outra coisa. Não! Deus tem um plano para você, um plano eterno para você. Salmo 139, verso 16 e 17 diz que Ele escreveu sobre mim no seu livro, sem que nenhum dos meus dias existisse. Pastor, mas por que eu tive que passar tanta luta? É porque você saiu do plano original. E se você sai do plano original, Deus cria um plano adicional para te trazer de volta para o plano original. Deus não tem plano B para você, não tem saída de emergência para você. Não tem, eu vou fazer isso, se não der eu planto aquilo. Não, 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 1000 vezes não. Eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e para dar um futuro para vocês. Então orareis e me achareis. Sabe quando é que você acha Deus? Quando você ora para Ele no plano dEle, no lugar que Ele tem para você. Eu sei os planos, e os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não podem. Então deixa eu te animar. Não tem como dar errado. A única pessoa que pode acabar com tudo isso é você mesma. Não, nem o diabo pode, não pode. Por quê? Mas eu pequei muito, eu fiz muita coisa errada. Mas Deus riscou o escrito de dívida que era contra você, cravando ele na cruz. Nem o diabo pode parar você com aquilo que Deus tem para a sua vida. Só você pode botar fora. Esta leve e momentânea tribulação, eu estou com esperança no Brasil. Eu estou com esperança na igreja. Só que a minha perspectiva não está em Brasília, está na eternidade. Amém? Você está me entendendo? Embora eu comungue mais com um lado, eu não tenho um lado, meu lado é o de cima. Se eu quero falar aos dois lados, eu não posso ter um lado, porque senão eu vou abençoar um e amaldiçoar o outro. Já está fazendo isso. A gente já está abençoando um lado e amaldiçoando o outro, sutilmente, porque a gente não concorda. E quer saber? Eu também não concordo, mas eu não tenho que amaldiçoar aquilo que eu não concordo. Porque aquele homem que matava crente, chamado Saulo de Tarso, ficou cego. E agora Deus vai lá e fala para Ananias, um homem simples, humilde,
Que a primeira, eu acho que é a única vez que a Bíblia fala dele. Acho que mais uma vez a Bíblia fala dele. Deus vai lá e diz assim: Ananias, vai lá na rua, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Quando Deus fala o nome, Ananias, não vou não. Vai, Ananias, ele está te esperando. Eu já falei para ele que você ia. Deus nem falou com Ananias, já avisou Paulo que um homem lá ia orar por ele. Vai lá, Ananias, ora por ele. Aí Ananias começa a pregar para Deus. Quantas vezes a gente quer ser mais santo do que Deus? Quantas vezes a gente quer convencer a Deus que a nossa ideia é melhor do que a dele? E Ananias diz: não, Senhor, o Senhor não conhece esse homem. Não, o Senhor está equivocado. Esse homem mata crente. Aproveita que ele está cego e mata ele. Mata ele, mata a família dele. Esse homem é um infeliz, miserável. O Senhor disse: Ananias, não discute. Eu vou ensinar para ele algumas coisas. Mas Senhor, ele mata crente. Não, Ananias, não vai matar mais. Ele está cego agora, mas eu vou abrir os olhos dele. E quando eu abrir os olhos dele, ele vai ter uma nova perspectiva da vida. Ele vai começar a amar pessoas que ele nunca amou. Ele vai começar a servir pessoas que ele queria destruí-las. É isso que o Evangelho faz com você, querida. O Evangelho é naturalmente sobrenatural, meu irmão. O Evangelho é poderoso. As coisas visíveis não são tão importantes. E nós precisamos entender os princípios. Quando algo está morrendo, algo está nascendo. Mas nós costumamos só chorar por aquilo que está morrendo. Quantas vezes o Senhor deve ter dito a Samuel: até quando tu vai chorar por Saul? Até quando? Eu já tenho Davi. Saul escolheu o caminho dele. Qual é o teu trabalho? É interceder. O teu trabalho é interceder, irmãos. Eu não posso querer que ninguém se perca. Eu não posso me alegrar quando alguém se perde. Porque se Deus tiver que fechar uma igreja para mim encher, isso não é evangelho. Se Deus tiver que tirar um pastor do púlpito para botar outro, isso não é evangelho, irmãos. Deus quer nos expandir. Se Ele tiver que nos dividir para nos expandir, então isso não é evangelho. Não é. Bota aqui para mim 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 a 19. 2 Samuel 12, 15 a 19. Bota aqui para mim. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Espera um pouquinho. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias. É tão interessante que ela teve um filho de Davi, mas Deus está dizendo que ela era mulher de Urias. Isso é para outro dia. Culto de casais. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Ou seja, ele vai ficar mais brabo ainda. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. E eles responderam: morreu. Vamos botar o 20, vamos até o 24. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão e puseram diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que estás fazendo? O que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar?
eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Cara, que história interessante. Davi pecou com Batseba, você conhece a história. Eu não vou me deter à história. E aí a criança nasce, e a Bíblia diz que Deus feriu a criança. Davi ora, jejua, 7 dias sem comer. Os servos, eles jogados no chão, na terra, 7 dias ali, chorando, pedindo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. A criança morreu. A criança morreu, os seus servos pensaram: e agora, cara? Como é que nós vamos avisar ele que a criança morreu? Ele percebeu que eles estavam cochichando e perguntou: a criança morreu? Eles disseram: a criança morreu. Ah, cara. Ele se levantou, se lavou, ungiu-se, mudou de roupa, voltou a adorar, foi para sua casa, pediu pão e comeu. E aí os caras viram ele tomando essa atitude e disseram: você é doido? Você estava até agora jogado no chão. Ele disse: eu estava jogado no chão porque a criança estava viva. Só que agora foi assim que Deus quis. Sabe quando eu entendo que é assim que Deus quer, sabe o que eu faço, irmão? Eu paro de chorar por aquilo que está morrendo. Eu paro de chorar por aquilo que está caindo e digo: Deus quer mudar isso. E ele se lavou, ele se ungiu, ele voltou para adorar o Senhor, foi para casa, comeu, se deitou novamente com a sua esposa a cabo de dias. Ela teve outro filho e agora a história era diferente. Deus o amou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que alguns de nós temos que parar. Estou pagando um preço para Deus fazer. E se Deus não quiser fazer? E se Deus não for fazer? Você acha que é você que move a Deus ou é Deus que move você? E se Deus não quiser recuperar? E se Deus não quiser renovar? Quando Davi percebeu que aquela era a vontade de Deus, o que ele fez? Ele se levantou. Ele foi lá, tomou um banho, 7 dias sem tomar banho. Ele se ungiu com óleo, se separou de novo para Deus. Entrou e adorou o Senhor. Foi para a casa dele e comeu. Se deitou com a sua esposa, com Batseba, se deitou com ela de novo. Teve mais um filho e nasceu Salomão. Eu tenho que estar de olho naquilo que está nascendo, irmão, não naquilo que está se perdendo. Eu tenho que estar de olho em coisas que Deus está levantando, não em coisas que Deus está derrubando. Porque se essa é a vontade de Deus, eu não posso lutar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, contra uma coisa que Deus não quer. Pegou? Vocês ficaram tão em silêncio agora. Coisa terrível é um homem lutar contra a vontade de Deus. Coisa terrível é um homem, por não entender o que Deus está fazendo, ele começa a lutar contra a vontade de Deus. Os discípulos, eles não conseguiram discernir a Cristo como Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de dizer: eu vou morrer e vou ressuscitar no 3º dia. Mas só que os discípulos não queriam que Jesus morresse. Estava indo tão bem o ministério, estava tudo tão lindo, tão maravilhoso. Às vezes, por não entender a vontade de Deus, a gente não permite Deus fazer. A gente não permite Deus lutar e a gente sofre. Sofre por quê? Porque às vezes a gente quer uma coisa que Deus não quer para a gente. A gente quer uma coisa e Deus não quer.
Então o que eu faço? Você ora com consciência. Você se lava pela palavra, você se unge com a unção. Você entra e continua adorando. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Por que é tão difícil? Porque nós limitamos a Deus somente nas nossas necessidades. E às vezes Deus está dizendo: eu quero mudar você. Eu quero levar você para um outro ambiente, para um outro nível, para um novo lugar. E as coisas começam a desmoronar ao seu redor. Você fica: mas por que está acontecendo isso? Deus está dizendo: sou eu. Eu estou mudando o cenário para você. Eu estou mexendo com você nesse lugar. E a gente tem dificuldade, porque quando as coisas não contribuem, quando a gente ora uma coisa e acontece outra, quando a gente pede algo e acontece outro, e a gente não está entendendo que Deus está nos treinando para aquilo que está por vir. Levante sua mão assim comigo. Eu quero declarar, meu lindo, que você vai entrar numa percepção com Deus tão linda, tão maravilhosa, que você vai entender, amém? Que você vai entender coisas que Deus está fazendo. Entenda, Deus está corrigindo nossa maneira de vê-lo. Deus está corrigindo a nossa maneira de enxergá-lo. Deus está corrigindo a nossa maneira de vê-lo e a nossa maneira de enxergá-lo. Quando algo está caindo, é porque algo está sendo levantado. Quando algo está caindo, algo está sendo levantado. Então pare de chorar por coisas que estão caindo. Deus está dizendo: eis que vou fazer nova todas as coisas eu vou fazer. Aleluia. Isso não vai parar você. Isso não é o fim. O que você pensa que é o fim não é o fim, é só o começo. Não crie uma falsa linha de chegada para achar que já chegou. Não chegou. Estamos correndo a carreira que nos está proposta. E aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que a bênção que tardia faz adoecer o coração. A gente vai ficando doente porque a gente não recebe aquilo que pede. A gente não recebe aquilo que pede. A gente não recebe aquilo que pede. Não acontece o que eu estou pedindo. E a gente esmorece e para. E a gente diz assim para a gente mesmo: para que orar? Para que ir na igreja? Para que insistir? Ah, irmão, Deus está quase furando a bolha. O que eu tenho que fazer? Insistir. Não deu, Senhor? Não deu. Mas o Senhor está aqui, o Senhor é o meu Deus. Eu me lavo, eu me unjo, eu como e eu entro para adorar, porque o Senhor é o meu Deus. Perseverança. Quem está buscando perseverança? Você sabe o que é que produz perseverança? Romanos capítulo 5, versículo 3 diz que a tribulação produz a perseverança. Produz a perseverança. A perseverança produz a experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Quem está buscando perseverança? Ah, você quer ser perseverança sem tribulação? Quando a tribulação vir, não foque nela. Ela é só uma ferramenta usada para aperfeiçoar você em perseverança. Perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar. Ai, faz assim comigo: perseverar. Sim, perseverar. Muda o seu vocabulário, muda a sua mente, muda a sua visão. Você não é aquele carrinho que bate e volta. Bate e não volta, bate de novo. Vai de novo. Até romper, irmão. Esses dias eu vi muitas coisas caírem no Rio Grande do Sul. Pontes caíram, casas caíram, igrejas caíram. Muitas coisas caíram. E eu chorei, irmãos. Nós estávamos chegando nos Estados Unidos, eu e Iraci, fomos surpreendidos com a notícia no aeroporto. Rio Grande do Sul está dentro d'água. Nós choramos, a gente tem muitos irmãos, é um estado do nosso país, um povo amado, abençoado. Muitas coisas caindo,
cidades que vão ter que mudar de lugar, cidades que não vão existir mais. Imagina. E eu chorei, e muita gente chorou. Mas quando nós começamos a olhar, eu comecei a ver que estava sendo levantado uma nova perspectiva para o Rio Grande do Sul. Uma nova perspectiva. Era como se Deus estivesse dizendo: eles já foram batizados em águas. Eu vou fazer algo novo. Não dê atenção. E as pessoas falando, não dê atenção ao orgulho que está sendo derrubado. Dê atenção à humildade que está sendo levantada. Dê atenção às coisas que Deus está fazendo. Deus sabe como para a gente, irmãos. Deus sabe como para a gente. E melhor separado por Deus. Davi sabia, ele disse: melhor é cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E quer saber, às vezes para ver o vizinho, os muros precisam cair, dogmas precisam cair. Deus está erguendo um só Brasil, amém? Porque Cristo não há judeu nem grego, em Cristo não há judeu nem grego, não há pobre nem rico, não há fraco nem forte, não há escravo nem livre, um só povo que se chama pelo meu nome. Pastor, mas está uma bagunça, está uma festa, tá? Meu Deus, a gente vai em alguns lugares, irmãos. Nós estamos viajando quase toda semana para pregar o Evangelho. Em algumas conferências que nós fazemos do sobrenatural, nas igrejas do Mevan, nas regiões onde nós temos plantado igrejas. E é tanta bagunça, tanta bagunça. A nação está bagunçada, irmão. A gente não sabe mais quem é que manda nessa nação. A gente não sabe mais quem é que governa essa nação. Quais são os três poderes, eles não comunicam mais entre eles. Aí eu vou ler o 2 Reis, capítulo 22, quando eles estão fazendo uma reforma no templo. Quando Josias acha o livro no meio da bagunça, eles estão lá no templo restaurando, reformando, e de repente ele acha o livro da lei no meio dessa bagunça, no meio dessa desordem. Porque toda vez que Deus vem e bagunça, irmão, é porque Ele quer que a gente encontre algo. Deus quer que a gente encontre algo. Então eu quero encorajar você a olhar corretamente, porque a nossa vida pode estar uma bagunça, o nosso lugar pode estar uma bagunça. Talvez você está olhando, a idade está chegando, está passando o tempo, e parece que você não adquiriu nada, não fez nada sólido. Meu Deus, você vai viver eternamente, por favor. Acorda, tem uma perspectiva eterna. Você está olhando para a sua desordem, e Deus está querendo trazer ordem na sua desordem. E Deus está dizendo: eu quero mudar a sua visão. No meio da bagunça, Josias achou o que podia organizar a nação. No meio da bagunça, o rei Josias achou o livro da lei. Pegou o livro da lei e começou a ordenar a nação, até fazer a Páscoa de novo. Então, por favor, chega de colocar coisas sobre Cristo, sobre a igreja de Cristo. Muitas desordens, muitas bagunças que foi nós que geramos, irmãos. Com as nossas perspectivas momentâneas, a gente se move por circunstância, e Deus está dizendo: não, se mova por uma palavra eterna. Se mova por uma palavra eterna. Eu termino aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz Tiago: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve terminar a sua obra, diz a minha tradução. Aqui diz assim: a perseverança deve ter ação completa. É a mesma coisa: para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. A minha tradução diz: maduros, completos, não tendo falta de nada. Então tende por alegria.
o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra. Posso pedir uma coisa para você? Não fica dizendo que os dias são maus, não fica dizendo, está muito difícil, vai ficar pior, você não viu nada ainda, vai ficar muito pior, mas os amigos de Deus vão ficar melhores, os amigos de Deus vão ter mais fé, mas o mundo vai ficar pior, muito pior. Jesus prometeu, ele fala duas coisas importantes. Ele diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Já está acontecendo. O esfriamento do amor, irmão, é muito grande. E outra coisa que ele perguntou, ele disse: e quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Fé e amor, irmão, são duas coisas que nós precisamos lutar nesses dias. Fé e amor. Então eu quero declarar para você que nessa noite, não deixa o amor esfriar, irmão. Não deixa a fé acabar, irmão. Tenha fé. Amém? E você que está aqui nessa noite, você que veio visitar, veio passear, deu uma esticadinha para participar do culto, você que vem, e você não se permite nem chamar de crente, você diz: não, eu gosto. Só gostar não é suficiente. Não, mas eu sei. Não, só saber não é suficiente. Nicodemos também sabia. Ele disse: eu sei que tu és o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus disse: Nicodemo, mas você precisa nascer de novo. Só saber quem eu sou não é suficiente. Você precisa querer isso. Então eu gostaria de convidar você para entregar sua vida para Cristo. A famosa frase dos evangélicos: aceitar Jesus. Eu acho que essa frase está errada. Eu não vou perguntar se ele me aceita, porque se ele não tivesse me aceito, ele não tinha morrido por mim. Amém? Se ele não tivesse me aceito, ele não tinha morrido por mim. Então eu quero perguntar para você, você que está aqui nessa noite, se você deseja entregar sua vida para Jesus. Se você deseja entregar sua vida para Jesus e a partir de hoje viver uma vida com Jesus, não por ser perfeito, até porque ninguém é perfeito, não por ser digno, ninguém consegue ser digno sem Ele, mas eu convido você para entregar sua vida para Cristo. E se você deseja aceitar Jesus, saia do seu lugar e vem aqui na frente, deixa a gente orar com você. Hoje é uma noite para Jesus te salvar, para Jesus salvar você. E se você quer isso, quer a partir de hoje começar uma caminhada com Cristo, parar de olhar para a sua vida e só ver derrota, só ver problema, porque problema e derrota todos nós vamos ter e vamos viver. Mas eu quero convidar você para entregar a sua vida para Cristo e a partir de hoje começar uma caminhada com Jesus. Se você quiser, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente, me deixa orar com você. Assim Jesus, na frente de todo mundo, é na frente de todo mundo. Hoje é a sua noite. Você pode.
abençoe, meu irmão. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom. Vem aqui comigo. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Que bom ter você aqui. Glória a Deus, querido. Paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.